Olá, RPGistas! O assunto de hoje é interessante, é um assunto que todo mundo quer saber desde que o RPG existe. Nós vamos falar sobre como manter os seus jogadores mais engajados nas suas aventuras. Mr. Red aqui e eu já vou trazer logo de cara uma indagação aí para vocês. Já reparou que tem algumas aventuras que correm tranquilinhas, maneirinhas e que todo mundo fica super empolgado, mas tem hora nessa mesma aventura que a coisa fica mais morninha ou dá uma esfriada? Pois é, você vai saber o porquê disso hoje, então já fica ligado aí, porque nós já vamos tratar desse assunto. Mas antes de começar, vamos fazer aquele pedido de sempre, tá? Deixa aí o seu joinha, segue a gente, compartilha, mostra o vídeo para sua mesa, para os seus amigos e apoia o canal. Sabe como é que é, né? Nós temos vídeos todos os dias, papos de mestre às terças-feiras, vídeos especiais às quintas-feiras e ainda rola uma aventura ou outra aí durante a semana. Então vem com a gente, segue e ajuda a gente a produzir mais conteúdo. Ah, e se você quiser, faz uma doação que a gente agradece. Então chegou a hora, já separa aí sua melhor armadura, suas melhores armas mágicas, escolhe os dados, porque nós vamos ver os tipos de arquétipo de jogador e como utilizar isso para melhorar o engajamento da sua campanha. Bom, para começar, a gente tem que falar que para você manter o pessoal engajado, normalmente você precisa de manter um certo ritmo da sua aventura. Alguns jogadores vão gostar de certas coisas, outros jogadores vão gostar de outras coisas na sua aventura. E você vai pegando aos poucos, de maneira instintiva, como cada um deles vai se comportando em determinadas situações. Para começar, eu tenho certeza que você já jogou aventuras fantásticas, empolgantes, engajadas, divertidas e muito legais. Pode ser que você estava mestrando, pode ser que você só estava jogando, mas isso acontece porque em determinado momento o narrador acerta justamente aquilo que os jogadores querem, justamente aquilo que atrai a atenção deles. Mas não é só de interesse que vive as histórias. Uma história de RPG é como se fosse um livro, como se fosse um filme. Os elementos têm que estar conectados e entre os pontos importantes existem outros pontos que servem para apresentar cenários, apresentar enredo, apresentar outros personagens e situações. E essas variações de elementos acabam interferindo no que a gente chama de ritmo da aventura. A alteração do ritmo é muito importante para que você combata diretamente a monotonia do seu processo criativo e do processo de narração. Então, às vezes, você vai estar naquele ímpeto e naquele engajamento e naquela vontade de ter ação enérgica e frenética. E em outros momentos, você quer passar uma outra sensação para os jogadores. Então, você vai fazer uma narração mais calma, mais tranquila e com elementos diferenciados. Outras vezes você pode focar na investigação, na trama, no suspense ou em diversos outros elementos. Nós acabamos de fazer um papo de mestre, o 96, sobre mestres intermediários e a gente fala exatamente sobre isso, sobre ritmo. Manter o ritmo da narrativa é você ser capaz de utilizar esses diferentes elementos da sua narrativa e você conseguir dar um segmento sem atropelos para a sua história. Você faz jus ao elemento que você escolheu para aquela parte da sua narrativa. Se é um momento de ação, você casa com ação. Se é um elemento de suspense, você casa com suspense. Se é investigação, você casa com um mistério. Falhar o ritmo da aventura é quando você acaba dando para a sua sessão um ar diferente daquilo que você propõe. Você vai fazer um combate que seja perigoso e dinâmico, mas ele é lento e todo desigual. Você quer fazer um drama, mas você não tem peso na história que você está passando. E isso acaba baixando a tensão e acaba dispersando a atenção dos jogadores. Dessa forma, a primeira dica para você engajar o pessoal na sua aventura é você escolher bem esses elementos de narração e escolher bem como você vai apresentá-los para os seus jogadores, fazendo com que aquele ambiente, aquela cena, aquele pedaço da sua história corresponda exatamente àquilo que você quer transmitir. Os arquétipos de jogadores classificam o comportamento predominante de jogadores de diversos tipos de jogos. Inicialmente, esse conceito foi criado por Richard Bartle para classificar esse comportamento de jogadores online. Só que logo depois já foi extrapolado essa definição para diversos tipos de jogos, tanto os RPGs de mesa, tabuleiros, tarefas gamificadas e outras que utilizam mecânicas de jogos para atingir algum objetivo.
Então vamos lá, como é que isso aí funciona na prática? É bem simples, tá? Você já conhece algum amigo que, em vez de ir pro boss principal, fica só nas side quests, primeiro se fortalecendo e subindo de nível, para depois enfrentar o boss? Ou outros que, em vez de sair fazendo side quests ou enfrentando as missões do jogo, ficam pesquisando o cenário, entrando em todos os lugares, encontrando todos os personagens, pegando todas as plantinhas que tem pelo caminho. Outros gostam de entrar com a galera, entrar na party e fazer aquela socialização, ficar rindo, ficar divertindo, contando piada. E os últimos são aqueles que gostam de largar tudo de mão e ir pra porradaria. Eles querem ir pro confronto, eles querem matar bichinho, matar monstro e enfrentar o boss. Então esses são basicamente os 4 tipos de jogadores que você vai encontrar. E são eles: os exploradores, que são curiosos, gostam de descobrir lugares, gostam de encontrar segredos, gostam de encontrar as histórias dentro das histórias. Eles geralmente se preocupam em investigar todos os elementos do jogo fora da trilha principal, explorar o máximo que eles conseguirem. Os exploradores vão esperar que o mestre faça uma história rica em detalhes, porque eles vão querer saber o porquê de tudo. Eles vão querer saber por que as coisas são e por que as coisas estão como elas estão. Para esse tipo de personagem, para esse tipo de jogador, você deve montar uma estrutura muito coesa. Você vai ter que dar uma de salada. O planejamento é essencial. Você tem que cuidar do lore, você tem que cuidar das pistas, você tem que cuidar do mistério. Você tem que fazer com que cada passo do personagem permita que ele descubra algo mais sobre a sua história, sobre o cenário, sobre ele mesmo ou sobre um outro personagem ou criatura. Seja rico em detalhes. Sempre coloque surpresas espalhadas na sua aventura. Mostre para ele tudo que ele tem à disposição. Coloque objetos ocultos. Coloque histórias escondidas, segredos a serem desvendados, novos locais para serem visitados e sempre deixe à mão uma side quest ou alguma história paralela que ele possa seguir sem prejudicar a história principal. O explorador, ele vai se satisfazer quanto mais informação e conhecimento ele tiver. O segundo tipo são os socializadores. Para eles o jogo é muito mais do que a missão que está ali colocada. Eles gostam da interação com os personagens, com o roleplay da parada. Eles gostam de conversar, de interpretar, de falar com os outros jogadores, de falar com os mestres. Eles gostam de trazer diálogos e enriquecer as histórias, trazer emoção para todo esse contexto. Então, se você tem aí na sua mesa jogadores predominantemente socializadores, você vai ter que tomar certos cuidados com o roleplay que você está criando. Para esse tipo de jogador, o importante é a interação entre as pessoas, a interação entre os personagens. Porque não necessariamente o socializador vai ser aquele que vai estar lá na mesa, que quer conversar com a galera, que quer só se divertir com os amigos. Isso porque todo mundo quer. O socializador é aquele que se preocupa muito com a carga dramática da situação. Ele quer interpretar o personagem, ele quer ler a emoção dos personagens e dos NPCs. Então, o mestre tem que se preocupar muito com a montagem dos seus NPCs, com o rumo que as histórias estão tomando e como que você está tratando a qualidade do jogo, da narrativa, quando os personagens estão interagindo uns com os outros fora dos combates. Preocupe-se em desenvolver alguns relacionamentos mais complexos, coisas que levam a carga dramática a um nível um pouco maior. Invista em situações onde o diálogo vai ter um significado, onde aquilo que é falado, dito ou não dito, aquilo que é gesticulado ou as presenças também indicam alguma coisa. Crie conflitos morais, trabalhe com alianças e inimizades. Permita que o personagem do jogador possa se conectar com o mundo. E sempre que possível, garanta no seu jogo uma possibilidade de interação. Porque o RPG não é só pancadaria. Sempre há um pedacinho da história, pelo mínimo que seja, destinado ao bom roleplay. O terceiro tipo são os conquistadores. Eles gostam de cumprir objetivos, de acumular as recompensas. Eles ficam satisfeitos de ver a evolução do personagem, de conseguir novos poderes, novos níveis, novos títulos, tesouros e tudo que a história pode fornecer para eles. Normalmente é assim, se tem uma meta a ser atingida, o conquistador quer atingir. Se sua mesa é composta predominantemente por conquistadores, você vai ter que ter um trabalhinho extra. Isso porque a noção de
trabalho e recompensa vai ter que ser muito bem desenvolvidas nas suas histórias. O conquistador ele é movido por conquistas. E por causa disso, você vai ter que planejar cada passo, cada etapa da sua aventura, garantindo aos personagens algum tipo de retorno ao esforço que eles estão desprendendo ali nas situações que você coloca para eles. No RPG como um todo, esse tipo de situação de recompensa e de premiação ela já existe, seja na distribuição de XP, como já está aqui nesse vídeo que você pode ver aqui em cima, como através de tesouros, riquezas, títulos, equipamentos especiais, itens mágicos, ou seja, tudo aquilo que pode diferenciar o personagem devido exatamente a tudo aquilo que ele realizou. O conquistador ele gosta de exibir aquilo que ele conquistou. Então, um título de nobreza vai ser carregado com orgulho. Aquela espada mágica que foi prêmio por ele ter derrotado o dragão vai ser um item exclusivo que trará toda a fama e glória que ele deseja para ele. Então, como uma dica especial, além de tudo que o sistema indica como premiações que você pode atribuir aos jogadores de acordo com a evolução dos níveis, trabalhe algumas coisas dentro da sua aventura, como títulos de nobreza, títulos de reconhecimento por alguma ação, algum nome especial como Yulaf, o Matador de Dragões, equipamentos únicos, exclusivos, qualquer atribuição que dê a esse personagem todo o reconhecimento que ele deseja pelos feitos que ele realizou. Então, como uma última dica para trabalhar com conquistadores, sempre deixe bem claro um sistema de metas que você, como narrador, estipula para os jogadores da mesa. As metas, elas devem ser sempre divididas entre metas imediatas e de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. A partir disso, deixe que ele experimente, deixe que ele visualize e deixe que ele deseje as recompensas que virão, sejam elas títulos, riquezas ou poder. E por último, nós temos os matadores. Os matadores, eles focam no combate, eles focam no conflito, eles vivem para batalhas épicas, onde eles testam as suas habilidades, testam as suas estratégias e testam a sua capacidade de superar esses desafios, de vencer as competições. Eles sempre estão prontos para a ação. É interessante, e eu costumo dizer, que os matadores, mais do que ganhar, eles gostam de ver os outros perderem. Batalhas, disputas, enfrentamentos são os pontos altos da aventura de um matador. Eles desejam e anseiam por isso. Normalmente são eles que compram as brigas, eles que vão na frente da ação. Só que não é qualquer coisa que alegra eles. Quando você planeja todo o sistema de combates da sua narrativa, da sua história, você geralmente utiliza níveis como um comparativo para a dificuldade que os personagens vão enfrentar no decorrer da história. Então, o que costumeiramente é feito é o mestre desenvolver um sistema de enfrentamentos graduais durante a aventura, começando por enfrentamentos de nível mais baixo, passando por um desafio mediano e terminando com um desafio maior, onde eles vão terminar um certo arco e ganhar os pontos de experiência decorrentes daquele enfrentamento. Com certeza, qualquer matador vai ficar muito satisfeito em arrebentar a cara de alguns goblins e depois de um certo nível de dificuldade, enfrentando um ogro, acabar sendo vitorioso em um combate com um pseudo-dragão ou um minotauro. Mas o matador é astuto, o matador é melindroso. Não é só vencer, a questão é a disputa. Então a dica é: continue com seus combates periódicos, não tem problema, mas você precisa apimentar um pouco mais essa sua relação com o matador. Guarde para os finais de arcos alguma coisa mais épica, alguma coisa mais importante, com algum inimigo mais poderoso. Crie rivalidade entre o personagem e seus inimigos. Não fique baseando só em encontros aleatórios ou inimigos surpresa que não tem nenhum envolvimento com os personagens. Exija estratégias no combate. Exija que ele, junto com os companheiros, tenham que agir em conjunto para derrotar um desafio maior.
Dificulte as coisas, faça o personagem agir como um herói, faça o jogador agir como um herói. E quando você estiver fazendo a sua narração desses combates, deixe a imaginação fluir. Quanto mais fantástico for, quanto mais incríveis forem as ações, mais o matador vai ficar satisfeito. Desse jeito, você vai manter ele ligadão na sua aventura e ele vai ficar ansioso para qualquer tipo de disputa, até um par ou ímpar. Meu caro Padawan, mesmo você tendo as dicas do Papo de Mestre, as dicas do Regra de Ouro, vendo os tipos de jogador que tem na sua mesa e seguindo todas essas instruções, você pode enfrentar dificuldades ainda na sua mesa para manter o engajamento. Por isso, vamos dar umas dicas aqui dos problemas que podem aparecer e como você pode evitar. Meu jovem Padawan, o pessoal está ficando um pouco desgastado, estão entediados, estão desinteressados, mas por quê? Será que é porque você sempre coloca o mesmo tipo de desafio? Cadê aquele rival interessante do seu matador? Cadê aqueles lugares estranhos, aquelas lendas ocultas ou aquele mistério para o explorador entrar de cabeça? Cadê o reconhecimento pelas conquistas que o seu conquistador está aguardando desde as 2 últimas sessões? Ou cadê aquelas interações que o socializador precisa para ficar feliz? Onde estão aqueles NPCs interessantes? Onde estão as sessões de taverna, que é para deixar o pessoal mais imerso dentro do cenário? O que pode estar acontecendo é que você está repetindo os desafios e não está aprofundando a situação do grupo dentro do cenário. Você precisa lembrar que são 4 tipos de jogadores e que eles estão no seu grupo, você já sabe identificá-los. Então mistura as coisas. Você pode ter combates, desafios, descobertas, diálogos. Você não precisa fazer um tipo de cena isolada da outra. Você pode amarrar uma situação na outra, uma interação social que progride para um combate, ou uma exploração que progride para uma interação social, ou um combate que progride para uma conquista. É só você ter um pouco de criatividade e você planejar com antecedência. E deu ruim. Você tem tipos diferentes de jogadores e numa determinada situação você tem um conflito de interesses entre eles. O que você tem que fazer? Não é simples, porque o matador vai querer ir para porrada, vai querer vencer o desafio, vai querer subjugar o seu oponente. Mas o socializador vai querer resolver na conversa, vai querer resolver de maneira diplomática. E aí, o que fazer? Quando você cria uma história, ela tem que ter vários caminhos para o mesmo ponto, porque senão você vai engessar e vai usar a temida mão do mestre. Então, já que você está se tornando um mestre habilidoso em gerenciar conflitos e em improvisar na sua campanha, sempre tenha em mente que cada um vai ter o seu momento de brilhar. O que você tem que fazer é planejar outros elementos que vão se sobressair quando chegar a hora. Se nessa hora era para ter diálogo, socialização, mas o matador acabou tomando as rédeas e a coisa escalou para o conflito, tenha consciência que você vai ter que fazer alguma coisa para que esse diálogo volte a ter importância, mesmo que seja dentro do grupo. Desse jeito, cada jogador vai ter o seu momento, cada personagem vai ter sua história e o enredo vai ser construído de maneira igualitária para todos. Todo mundo tem uma chance de engajar, se divertir e fazer uma boa história. Como já dizia aquele grupo teatral Os Melhores do Mundo, quando não se tem um objetivo, não se tem uma objetividade. Se os jogadores não sabem qual é o propósito do jogo, qual é o objetivo, o que eles têm que fazer para jogar com seus personagens, vai ficar bem difícil você provocar algum tipo de engajamento e imersão. Eu sei que tem muitos mestres que não gostam simplesmente de falar, olha, o seu grupo tem que fazer isso. Mas existem maneiras que, mesmo você deixando os jogadores intuírem aquilo que eles devem fazer ou escolherem seus próprios caminhos, ainda é possível para o mestre ajudar o grupo indicando os caminhos, sem ser uma maneira forçada ou uma maneira impositiva, aproveitando do conhecimento que eles têm sobre as suas próprias histórias, aproveitando pelo rumo que eles decidiram seguir. O mestre, pouco a pouco, vai dando dicas sutis do que estava a acontecer, dos próximos desafios e das metas que eles vão ter que enfrentar, aquilo que eles vão ter que superar. Na interação entre os personagens com a história, você cria o propósito de existência desse grupo. Deixar essas metas e objetivos claros o tempo inteiro vai fazer com que eles fiquem engajados na sua história e eles progridam passo a passo de maneira fluida, com um senso reforçado de direção.
É bom lembrar que é nesse ponto onde você vai pegar o conquistador pela mão, porque o conquistador é quem puxa esse tipo de situação. Metas estabelecidas, recompensas prometidas, pontos a serem alcançados. Ele vai ser uma espécie de coordenador do grupo para que ninguém disperse e que eles andem juntos até o objetivo final. Às vezes, alguns jogadores simplesmente não vão conseguir se conectar a determinadas situações. Pode ser que você seja um dos melhores mestres que existem. Pode ser que a sua narrativa seja impecável. Mas mesmo assim, algumas pessoas não conseguem se conectar a tudo que você cria, a tudo que você narra. Isso acontece geralmente por alguns fatores. Os piores deles é quando você trata uma situação muito genérica. Tipo, é um grupo de goblins que estão atacando a fazenda. Vocês vão lá e resolvem a situação, depois voltam para receber o seu dinheiro. Ou quando as ações que são levadas pela história, as motivações que são colocadas pelo enredo, são muito impessoais. Porque para o personagem, pouco importa o que está acontecendo. Isso não faz nenhum tipo de impacto sobre sua vida. Então, para evitar esse tipo de situação, para levar carga emocional para suas histórias, você tem que fazer uma personalização do seu enredo. Ligar elementos a cada um dos personagens, sejam os inimigos, os rivais, os aliados, os conhecidos, os locais, a história, os segredos, o mistério, tudo tem que ter um parâmetro personalizado para que o personagem tenha uma motivação para participar e para que o jogador identifique uma motivação interna para que o seu personagem se engaje. E aí você tem a criatividade solta para agir. Você pode fazer backgrounds, você pode unir histórias, você pode fazer com que personagens dos cenários se relacionem para levar o seu grupo ao local que você deseja. Você pode provocar situações onde você vai mexer com, digamos assim, com as ideias dos seus jogadores, vão fazer com que eles tornem as coisas pessoais e assim eles vão entrar na história de cabeça. Você não pode esquecer que existem 4 tipos diferentes de jogador e você vai ter um sucesso maior se você conseguir fazer esse engajamento, fazer essa personalização ligadas ao tipo predominante dele. O guerreiro vai se ligar ao inimigo, que é o seu rival. O conquistador vai querer uma meta muito alta, um prêmio importante para receber. O explorador quer descobrir tudo o que está acontecendo e o socializador quer fazer algo digno de um Oscar. Dê isso para os seus personagens, dê isso para os seus jogadores e você não vai ter essa desconexão na sua mesa. E aí, tudo pronto para levar a sua campanha a um nível superior de engajamento? Já sabendo identificar os tipos de jogador da sua mesa, você vai conseguir elaborar uma campanha muito mais eficiente e muito mais imersiva. Então, aproveite isso a seu favor. Faça jus ao objetivo do mestre, que é deixar todo mundo satisfeito e ansioso para a próxima sessão de jogo. E já que nós estamos aqui experts em imersão e tipos de jogador, eu quero que você me responda aí nos comentários. Qual é o tipo de jogador predominante da sua mesa? Coloca aí nos comentários. Aproveita para seguir a gente, dá o joinha, dissemina a palavra, distribui esse vídeo para todos. E se for possível, dá uma contribuição para ajudar a produzir mais conteúdo para o canal. Muito obrigado pela sua presença, espero vocês nos próximos vídeos e até mais.